Então, pessoal, olha, lembrando, eu comecei a falar com vocês a partir do crime de peculato. Nós estamos num capítulo chamado Crimes Praticados por Funcionários Públicos contra a Administração Pública. Lembra? Pega aí a tua apostila e segue a sequência dela. Mas, eu não começo o direito penal pelo primeiro artigo da apostila, que é ligado a crimes de falsificação. Eu começo aqui nos crimes praticados por funcionário público contra a administração pública. Então fica muito focado. É importante que você saiba em qual capítulo você está. Então você está estudando o artigo 312 para frente, crimes praticados por funcionário público contra a administração pública. Veja, aos 20 anos, quando surgiram as redes de computador, de fato, no Brasil, começaram a surgir problemas nas redes internas da administração pública, resolveram criar alguns crimes ligados à proteção de dados. E é interessante que o Código Penal, como ele já tinha o seu formato, o legislador optou por não alterar a nomenclatura e a sequência numérica. O que eles fizeram? Eles inseriram letras. Você vai encontrar no Código Penal, por exemplo, o artigo 313-A. Só que o 313-A não é complementação do 313, é um crime novo, autônomo. A pessoa praticou aquele crime, responde por aquele crime. Não é necessariamente algo que está vinculado ao 313. Foi uma forma como eles encontraram para manter aqueles velhos crimes tradicionais, 171, as pessoas sabem que é estelionato, não queria mexer naquilo. Então vamos colocar a letra, tudo bem? O 313-A foi muito pouco explorado no concurso nos últimos anos, pouquíssimas vezes caíram, ele não foi muito bem recebido pelas bancas, mas está aí, faz parte do edital do concurso, eles podem nos surpreender a qualquer momento. Então, observa que há um problema entre o A e o B, que nós vamos ter que deixar isso muito claro. Inserção de dados falsos, lê comigo aí, eu vou chamar você inteiro na tela, inserção de dados falsos em sistema de informação. Eu vou ler só aquilo que está grifado para que você me compreenda. Inserir o funcionário autorizado, dados falsos, aí eu vou ler lá no final, com o fim de obter vantagem devida. Vamos por partes, Inserir dados falsos nos sistemas informatizados ou banco de dados da administração pública com o fim de obter vantagem indevida. Eu vou fazer primeiro a distinção entre o 313-A e B, depois eu volto destrinchando, tudo bem? Observa que o 313-A, ele fala assim, inserir dados falsos no sistema informatizado. Então, funcionário que trabalha numa repartição pública tem acesso ao sistema, tem a senha dele, ele vai e altera a data em que uma pessoa começou a trabalhar, ele altera a idade de uma pessoa, para com isso fazer com que essa pessoa possa aposentar antes. Estou dando um exemplo, tá? O funcionário entra no sistema com a senha dele e altera a placa do carro da pessoa para gerar algum benefício para alguém ou para ele. Ele altera alguma informação dentro do sistema. Isso é um crime, tá lá. Reclusão de 2 a 12 anos. Eu até, no momento que esse crime chegou, eu já dava aula há muito tempo, eu achei a pena extremamente rigorosa, semelhante a peculato, que seria apropriar-se de um bem de que tem a guarda em razão do cargo. Então, a pena é extremamente rigorosa. Olha, inserir dados falsos no sistema de informatização do Estado de 2 a 12 anos de reclusão. Aí o 313-B fala assim, modificar o sistema de informação ou programa de informática sem autorização. Ele dá uma detenção de 3 meses a 2 anos. Olha, nós temos duas coisas bem diferentes aqui e eu quero que você venha comigo para que você entenda. Ele fala em inserir dados. Você tem um sistema de informação, 313-A, o sujeito vai lá e altera os dados. O segundo é modificar
313B. Modificar o sistema. Eu estou simplificando, tá? Me acompanhe, mas eu estou simplificando. Ó, um crime, o sujeito tem acesso ao sistema, ele vai lá e insere dados falsos no sistema. O outro crime, ele insere um programa dentro do sistema da administração pública sem autorização da administração pública. Ele tem acesso ao computador, ele vai lá e insere um programa dentro daquele computador, ou ele modifica o programa de computação. Não podemos confundir, porque isso realmente dá para fazer um trabalho de pegadinha, que é muito comum nos concursos. Ó, vamos separar isso de forma muito clara. Um crime, o sujeito vai inserir dados falsos, porque ele tem a intenção de gerar algum benefício para alguém, né? Ou prejudicar alguém. O outro crime, mais simples, até ele é penado com detenção, o sujeito muda o programa de informática do computador que ele trabalha. Vou chamar você de volta na tela, ó. Vem comigo na leitura, ó. 313A, inserir, vamos comigo, dados falsos, vê aí onde eu tô, vai grifando, com o fim de obter vantagem devida. Pois bem, vamos ler o 313B, eu estou deixando na tela para você aí, ó. Modificar ou alterar o sistema de informação ou programa de informática sem autorização ou solicitação da autoridade competente. São coisas muito diferentes. Uma coisa é eu modificar um programa do computador que eu tenho acesso, outra coisa é eu inserir dados falsos. A inserção de dados falsos se assemelha, nós vamos ver isso já já, se assemelha à coisa da falsificação de documento. É como se eu fosse ali e mudasse a data de nascimento de alguém na certidão de nascimento de alguma forma. Só que isso agora de maneira digital. Então, um crime, reclusão gravíssima e um crime de detenção mais leve. Professor, explica aí pra gente, então, aproveitando essa situação, qual que é a diferença entre a pena de reclusão e a pena de detenção. Olha, vai com calma, que a gente vai ver muita coisa no decorrer do nosso curso aqui, mas é o seguinte, quando surgiu o direito penal, no início, havia sim, na pena de reclusão, as penas de reclusões eram penas maiores, e o sujeito, para conseguir sair da cadeia através da questão da progressão da pena, ele vai do regime fechado para o semiaberto, do semiaberto para o aberto, né? Era mais difícil na pena de reclusão, a de detenção era mais fácil para que ele progredisse e ele conseguisse sair do regime fechado para o semiaberto e para o regime aberto. Hoje em dia, surgiram crimes gravíssimos, eles colocaram detenção. Surgiram crimes muito mais simples em complexidade, com penas baixas, eles colocaram reclusão. Então, me parece que, no decorrer desses 80 anos do Código Penal, o próprio legislador, que foi substituindo outros legisladores, foi perdendo um pouco a lógica naquilo que ele fazia entre reclusão e detenção. Mas, no final do nosso curso de Direito Penal, você vai fazer comigo e vai receber aí uma tabela para você saber quando é reclusão e quando é detenção. Por quê? Cai no concurso. Normalmente, eu particularmente só em 1993, no concurso do Guarujá, foi que caiu a pena. Quantos anos de prisão, né? Depois de 1993, nós estamos falando aí praticamente em 20 anos, 18 anos, não, 18 não, 28 anos, né? Estamos falando em 28 anos, né? Não caiu mais. Não houve nenhum concurso que pediu a pena nos concursos de escrevente para o TJ, né? E oficial de justiça. Não teve mais concurso que pediu qual é a pena. Mas eles perguntam se a pena é de reclusão ou de detenção. Não vai te perguntar se é de 2 a 12 anos, se é de 1 mês a tantos anos, isso não vai te perguntar. Provavelmente não. Apesar de que tudo pode acontecer, né? Surpresas podem vir, porque a matéria é muito fácil. E quando a matéria é fácil, o examinador fica procurando coisas para te perguntar. Mas eu acho assim, tudo é possível. De repente você encontra um examinador que resolva perguntar pena, mas eu, particularmente, não gastaria meu tempo
com isso. Eu acho muito difícil acontecer, né? Eu sei que ele vai te perguntar se é reclusão ou detenção, mas eu vou te passar uma tabela e você vai fazer sorrindo e achando até engraçado que as outras pessoas não saibam. Então vamos, voltando lá no nosso crime lá. Ó, o primeiro crime, inserção de dados falsos no sistema de informatização da administração pública. O segundo crime, alteração nos programas da administração pública. Olha como que ele fala, ó. Vai comigo na leitura, vamos lá, vamos na leitura junto, ó. Modificar ou alterar o funcionário, o sistema de informação ou programa de informática sem autorização ou solicitação da autoridade competente. Detenção de 3 meses a 2 anos e multa. As penas serão aumentadas de 1/3 até a metade, se da modificação ou alteração resulta dano para a administração pública ou para o administrado. A pena será aumentada caso seja comprovado que houve prejuízo para a administração pública ou para o administrado. Agora, o crime anterior, esse crime que é pesado, né, que é realmente grave, que tem uma pena de 2 a 12 anos, ó, acompanha a leitura comigo, eu vou trazer você de volta para a tela. Ó. Leia. Inserir ou facilitar o funcionário autorizado a inserção de dados falsos, alterar ou excluir indevidamente dados corretos no sistema de informatização, sistemas informatizados ou banco de dados da administração pública. Olha essa expressão final, ó. Com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outrem, ou para causar dano. Vem comigo, ó. Essa finalidade é fundamental para a comprovação do crime. Se eu entrar no sistema do fórum, onde eu trabalho, por exemplo, inserir um dado errado ou alterar um dado correto lá por algum motivo, isso não é crime. Por quê? Não existe esta figura aqui por crime culposo. Não tem como ele acontecer sem querer. A administração pública, necessariamente, através do promotor, da acusação, terá que comprovar que eu tinha a intenção de praticar aquele crime e que eu tinha uma finalidade, né? Eu tinha um dolo eventual. Ele fala assim, ó, com o fim de obter vantagem devida para si ou para alguém, outrem, né? Alguém, ou para causar dano. O fato de eu errar no sistema de informatização do tribunal, por exemplo, não é crime. O erro por si só não é crime. Só é crime se eu praticar este erro intencionalmente. Então já não seria um erro. Eu inseri um dado falso intencionalmente para obter uma vantagem ou prejudicar alguém. Cuidado com isso, que é muito importante. Não tem a figura do crime doloso e crime culposo. Como nós vimos no peculato. Eu falei, olha, o peculato é o único crime que vai admitir a figura culposa. Sem querer, eu deixei a repartição aberta e alguém furtou. Peculato culposo. Só ali. Aqui não. Se não comprovar que eu tinha a intenção de praticar aquele crime, que eu tinha a intenção de alterar os dados para obter vantagem ou para prejudicar alguém, não há crime. Tudo bem? Cuidado com isso, nós vamos fazer prova junto, mas fica atento a isso. Eu vou te dar aí, ó, eu vou pedir para você fazer o seguinte, para a minha aula agora, breca a minha aula e lê 4 vezes esses 2 artigos aí. Lê com vontade, mas lê bastante mesmo. Lê de novo, leu de cima, leu de baixo, leu de cima, leu de baixo, e anota no canto da tua apostila. Comparar esses 2 artigos até cansar. Tudo bem? Beleza, ó. Anota aí que eu falei para comparar e anota aí que eu mandei você parar. Aproveita e toma um café. Vambora, agora você já voltou, vambora. O próximo crime, ele, embora eu vou passar para você agora, o crime de extravio, sonegação ou inutilização de livro e documento, haverá um momento no final destas sequências de matérias, todas, em que eu apresento alguns resumos que eu gosto de fazer para os alunos, né? Em que você vai ver de novo, tudo bem? Mas você tem que ver agora, porque ele está na sequência. É o funcionário público que extraviou um livro ou um documento. Olha, vamos lá, ó. Extraviar, eu vou jogar você na tela. Extraviar
livro oficial ou qualquer documento de que tem a guarda em razão do cargo. Sonegá-lo ou inutilizá-lo, total ou parcialmente. Vem comigo aqui, ó, presta atenção. Ó. Uma das condições desse crime de extraviar documento é que o funcionário público tem que ter a guarda desse documento. Ele não foi lá e pegou o documento que tinha na repartição pública e deu fim no documento. Ele é responsável. Então, vou pegar o escrivão de polícia, que é responsável pelo inquérito. Ele some com o inquérito e intencionalmente. Se o inquérito desaparecer da delegacia, isto não é crime. Por quê, professor? Porque não existe a figura sem querer. Olha, eu estou falando uma linguagem simples. Não existe a figura culposa. Lembra que eu falei? Tem o dolo, que é a intenção, e a culpa, que é sem querer. A figura dolosa, a figura culposa. Os crimes que nós estamos estudando, tirando o peculato culposo, só admite dolo. Então, eu tenho que sumir com um documento intencionalmente. Então, o escrivão de polícia sumiu com um inquérito, porque, algum motivo, vamos imaginar, vamos viajar, né? Já fui escrivão, então eu posso imaginar assim, ele se apaixonou pela moça que estava sendo investigada. Olha que coisa linda, isso é bonito demais, né? Tá lá, o escrivão se apaixonou pela moça que estava sendo investigada e resolveu sumir com o inquérito policial. Olha que situação, não é difícil acontecer, é um pouco difícil. A paixão do escrivão mesmo é botar todo mundo na cadeia. Ó, tá aí, ó. Extravio, sonegação ou inutilização de livro ou documento. Extraviar é fazer com que ele desapareça, que ele perca o seu caminho. Sonegar é falar assim, eu sei onde está, mas não vou devolver. Eu sei onde está, mas não vou entregar. Está sonegando. E a inutilização pode ser queimando, rasgando, destruindo esse documento de alguma forma. Porém, tem que ficar claro que esse crime foi praticado com intenção. Olha lá, extraviar livro oficial ou qualquer documento de que tenha guarda em razão do cargo, sonegá-lo ou inutilizá-lo total ou parcialmente. Só fique atento a um detalhe, isso é muito importante. Ele não disse, eu vou voltar um pouquinho a tela para você ver o que está escrito no 313 no final. Ele não disse, no final do 313, ele fala assim, o cara inseriu dados falsos no sistema de informática da repartição pública. Olha o finalzinho aqui, vou grifar. Ele fala assim, com o fim de obter vantagem indevida. Aqui ele não falou isso, não. Ele não disse com o fim de obter vantagem indevida. Ele só falou que extraviou, sonegou e inutilizou. Não tem que ter esse dolo eventual, esse dolo mais detalhado, de que o cara extraviou o documento com uma finalidade específica. Ele simplesmente extraviou o documento intencionalmente. Intencionalmente. Tem que haver dolo. Tem que haver intenção. Não pode ser sem querer. Rasgar, eu estou lá tomando um café e de repente cai café em cima daquele processo. Isso não configura crime. Foi um acidente. Agora, eu posso pegar o café e derrubar em cima do processo, estragar a prova daquela assinatura e alguém filmando falar, olha, ele fez de propósito, ele fez intencionalmente. Opa, aí tem crime, tá? Não tem que ter uma finalidade, mas tem que ter dolo, tem que ter intenção. O cara tem que querer. Por que você está insistindo nisso, professor? Porque na prova, o examinador pode perguntar assim, ele coloca uma situação, escrevente, extraviou ou inutilizou um documento, né? Que ele estava tomando café, extraviou o documento, não havia intenção, ou extraviou porque tinha interesse no processo, havia intenção. Você tem que tomar cuidado, porque você vai ter que somar essas informações que eu estou falando. Coloca aí, essa figura, anota aí do lado. Essa figura criminal exige dolo, intenção, tá? Vou deixar aqui para você, olha que bonitinho, você vai travar a tua tela agora, olha aí, extraviar livro oficial ou qualquer documento de que tenha guarda
em razão do cargo, sonegá-lo ou inutilizá-lo, quer dizer, não quero mais devolver, ou vou rasgar, total ou parcialmente, reclusão de 1 a 4 anos, se o fato não constitui crime mais grave. Claro que por trás desse extravio pode haver um outro crime que está sendo apurado, que é maior que ele, e esse é apenas parte do crime. Mas fica com calma que nós vamos chegar lá e vamos falar sobre isso com calma. Eu quero que você vá comigo, sem nenhuma preocupação, porque isso aqui é tão simples quanto parece ser simples. Não é nada complexo, não é nada complicado. Eu não quero que você, agora de início do direito penal, já ache isso aqui complicado. Então dá uma pausinha aí na tela, vou deixar a tela inteira para você, dá uma pausadinha aí na minha voz e lê esse artigo aí pelo menos umas 8, 9 vezes. Beleza? Ó, então é o seguinte, agora nós vamos mudar de figura. Eu falei sobre peculato com você, vou até apagar a lousa aqui para que não fique muito tempo na lousa. Onde é que está meu apagador? Eita lasqueira, aqui ó, vou apagar aqui. Eu falei para você sobre peculato, eu falei para você sobre o sistema de informatização da administração pública, eu falei para você sobre extravio de documento, livros, e agora nós vamos entrar num crime aqui, que é um pouquinho mais sutil, vamos dizer assim. Então, você imagine que quem assistiu Tropa de Elite, né? Tropa de Elite 2, né? O Tropa de Elite 1, não dá para ver isso, mas no Tropa de Elite 2, essas figuras aparecem muito repetidamente, assim, né? Então, dá pra gente até pegar no final de semana para rever o Tropa de Elite 2, para entender um pouco a dinâmica desses crimes aqui. Imagine que um funcionário público, seja ele um fiscal, seja ele um oficial de justiça, um policial, seja lá qual for o funcionário público, ele resolva exigir uma vantagem indevida de alguém em razão do cargo dele. Ele chega para o cara e fala, ó, é o seguinte, eu sou fiscal aqui nessa área aqui, eu quero que você me pague tantos R$1.000, porque eu quero que você me pague tantos R$1.000. Então ele vai, espreme a pessoa e exige uma vantagem indevida, né? Normalmente, eu vou puxar a tela aqui para a gente poder acompanhar, né? Eu estou falando do crime de concussão, né? Normalmente a imprensa vai falar, olha, funcionário público estaria praticando extorsão. Não existe essa figura para nós aqui, nós não estudamos essa figura. O nome que nós vamos dar para essa extorsão é concussão. Leia aí na tela comigo, ó. Crime de concussão. Olha que interessante, né? Então, acompanha. Eu fiz um resuminho, eu vou chamar você aqui, eu vou trazer você aqui para minha tela, ó. Crime de concussão. Aqui. Opa! Concussão. O crime de concussão ocorre quando o funcionário público exige vantagem indevida de um particular. O funcionário público vai lá e fala, olha, é o seguinte, estou vendo você fazer essa obra aí, eu sou da prefeitura e tal, se você não me pagar aí pelo menos uns R$2.000, eu vou embargar essa obra tua. Estou vendo aí que você está com o pneu careca do seu carro, se você não me pagar R$1.000, eu vou prender teu carro. Exigir vantagem indevida. Existe um outro crime que ele é muito parecido e ele acaba criando até uma certa confusão, que é o crime de corrupção passiva. Corrupção passiva. Parecido. Até em alguns momentos a gente fica ali meio que para ver o que aconteceu, como é que foi a fala, porque o que muda é a fala, né? Então, o crime de corrupção passiva, o funcionário público solicita, olha que bonito, solicita vantagem indevida. Chega lá o fiscal e fala, ô rapaz, eu tô vendo você fazer essa obra aí, né? Essa escola, bonita escola, tá? Eu sou fiscal. Rapaz, eu tô vendo a obra muito ajeitada, você não podia, né?
considerando que eu sou fiscal, você não podia arrumar uma vaga para o meu filho estudar aqui, né, de graça? Você não podia me dar R$1.000? Você não podia... Eu estou vendo que você está aqui transitando pela pista, eu sou o policial, né? Você não pode me dar R$500 para a gente fazer uma vaquinha aí, para ajudar um colega nosso que está passando por problema? Aí, aqui o funcionário público solicitou a vantagem devida. Aqui ele exigiu a vantagem devida. A diferença entre o crime de concussão e corrupção está apenas na forma como o funcionário se coloca, na forma como ele se põe na fala. Ele chega e fala, é o seguinte, eu quero tantos R$1.000, senão a conversa vai ser assim. O negócio vai ficar dessa forma aqui, eu vou te multar, eu vou fazer isso, fazer aquilo. Eu sou o Estado, eu quero tantos R$1.000. No outro ele fala, irmão, rapaz, estou vendo aqui que você está passeando aqui, nós estamos no sol, trabalhando, você não pode contribuir com uma caixinha para a gente? Dá uma força aí para nós, tal. E aí ele vem para o crime de corrupção passiva. Olha que sutil, né? Uma ele exige, outra ele solicita. Mas não é só isso, tá? Eu não vou parar por aqui, porque a corrupção passiva caminha lá para a corrupção ativa, né? E nós vamos ter um problema aqui. O crime de concussão caminha para o crime de excesso de exação, e nós vamos desmembrando isso por partes. Por isso eu quero chamar você aqui na tela, para você vir comigo. Se você não anotou, quer dar um print da tela aí? Beleza? Dá um print da sua tela aí, legal, beleza. Agora eu vou chamar você na tela de volta, bonitinho, para ficar comigo na tela. Eu falei, vamos comparar primeiro concussão com corrupção passiva, só para a gente poder tomar uma dimensão disso. Depois a gente volta. Concussão, artigo 316 do Código Penal. Tá vendo aí na sua tela? Exigir, olha aqui que eu grifei e deixei em maiúsculo. Exigir vantagem indevida. Parou. É isso aí. O crime de concussão é isso aí. Exigir vantagem indevida. Ponto. Vamos parar aqui, né? Vamos parar por aqui, porque depois nós vamos caminhar um pouquinho mais. Vamos subir. Olha o artigo 317, não precisa preocupar com a sua apostila agora, acompanha na minha tela. Se você estiver assistindo aula do seu celular, é legal que você imprima a sua apostila do seu lado para você poder ir anotando e lendo junto comigo, tá? Porque é ruim ler pelo celular. Então, se você estiver assistindo aula pelo celular, minha sugestão é imprime esse material, monta uma apostilinha, manda encadernar lá. É legal que você possa fazer umas anotações, de preferência manda imprimir só na frente, você anotar atrás algumas coisas, anotar do lado, tá? Eu falei para você do 316, concussão, só o que eu deixei em maiúsculo, exigir vantagem indevida. Vou descer lá no 317 e ele fala assim, corrupção passiva, solicitar vantagem indevida. Olha o que eu deixei em maiúsculo aí. Comparou? Grifa na sua apostila, se você já imprimiu a apostila, grifa nela. Concussão, exigir vantagem indevida. Corrupção passiva, solicitar vantagem indevida. Pois bem, vamos abrir o crime de concussão, vamos olhar para ele com um pouco mais de detalhe, aí a gente pode destrinchar isso. Exigir para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. Olha, o crime de concussão, ele fala assim, para si ou para outrem, eu posso dizer, é o seguinte, eu sou fiscal aqui da área, e eu estou vendo que você está fazendo sua obra aí, eu quero que você deposita R$10.000 na conta da minha sogra. Eu quero que você dê uma bolsa de estudo para meu cunhado. Exigir para si ou para outrem, outra pessoa, tá? Direto ou indiretamente. Eu posso fazer isso de forma direta, falando, ou indiretamente através de algum interlocutor. Ainda que fora da função, por exemplo, eu posso estar suspenso da repartição pública porque eu já estou sendo processado por um crime e eu pego a minha farda, meu crachá e continuo praticando o crime. Né? Imagina o cara andando atrás de obras, tentando extorquir, como diriam os jornalistas, mas é que eles estão certos, né? A palavra extorquir descreve muito melhor do que a palavra concussão, né?
Daí, ele está indo até as repartições públicas, mas ele está fora da função. Ele pode falar, não, eu estava suspenso, eu estava de férias. Não, o Código Penal diz o seguinte, ó, ainda que fora da função, ou antes de assumi-la, imagina, o cara nem tomou posse ainda, ele já está praticando crime, né? Mas em razão dela, e tem que ficar muito claro que o crime que ele está praticando, quer dizer, a exigência que ele está fazendo do particular está relacionada à função pública que ele exerce. Então, eu sou fiscal e você está construindo uma obra. E eu estou aqui querendo tantos mil reais. Né? Eu sou o Estado e você é o particular. E eu quero que você me pague tantos mil reais. Senão, exigir para si ou para outro, indireto ou indiretamente, ainda que fora da função, mas antes de assumi-la, vantagem indevida. Está aí, reclusão de 2 a 12 anos. Gente, as pessoas falar que o Brasil não tem lei, é um absurdo. Depois que surgiu a internet, o que eu já vi de gente indo para cadeia, o que eu já vi de gente perdendo cargo, talvez não tinha internet, não tinha celular para gravar, né? Não tinha celular para gravar, mas hoje semanalmente vocês ouvem denúncias e denúncias e denúncias de pessoas que praticam esse crime aqui e que cada dia mais estão sendo filmadas e cada dia mais estão perdendo cargo. E muitas vezes vão para cadeia. Não é incomum não, viu? Hoje é muito comum o sujeito praticar um crime desse aqui, vai para cadeia e acabou. Né? Vai ser preso. Ministério Público, promotor, não está de brincadeira, ele vai em cima e vai para cima com vontade mesmo. Os caras têm vontade mesmo, né? E a proteção do Estado, é claro, é muito perigoso, né? E é comum acontecer. É comum, no Brasil é comum acontecer. E hoje, com a filmagem, com os celulares, com câmera, está sendo mais fácil fiscalizar, graças ao bom Deus. Quem sabe isso diminua na cultura, né? Então tá aí, concussão. Exigir vantagem indevida. Eu vou voltar agora no 317, vou jogar na tua tela o 317, ó. Corrupção passiva, né? Solicitar ou receber, agora eu vou pedir para que você olhe para minha lousa. Ele fala solicitar, faltou um R aqui, ó. Solicitar ou receber, solicitar ou receber vantagem indevida. O crime de corrupção passiva é muito curioso, né? De repente, o cara, o funcionário público não solicitou nada, mas ele recebeu. Vou te dar um exemplo, né? O sujeito chega lá na repartição, fala, vocês aqui são os fiscais, que maravilha, eu estou construindo um prédio aqui perto, tal, vim conhecê-los aqui e tal, inclusive eu trouxe aqui uns carneiros para o churrasco de final de ano para vocês, né? De presente. Se a repartição, se os fiscais aceitam aquele carneiro, eles estão cometendo crime na seguinte figura: receber vantagem indevida em razão do cargo. Professor, isso é crime? Rapaz, eu tenho que avisar uns amigos meus aí. Olha lá, presta atenção na leitura do Código Penal. Solicitar ou receber vantagem indevida. Eu fui lá nas letras maiúsculas. Solicitar ou receber vantagem indevida. Vamos ler tudo? Solicitar ou receber para si ou para outra pessoa, direto ou indiretamente, a mesma situação, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, a mesma coisa da concussão, mas em razão da função, em razão dela, vantagem indevida. Olha que coisa linda. Eu prometo, fica atento, hein? Fica atento. Porque, se eu falar assim para um fiscal, né? Rapaz, eu vi que você é fiscal aí, eu quero te ajudar, rapaz, eu estou construindo uma obra aqui na área e tal. E é o seguinte, eu estou fazendo esse prédio aqui, eu vou fazer uma escola. E é o seguinte, quando o seu filho chegar na idade escolar, pode trazer aqui que você não vai pagar nada. Eu prometo para você que eu vou te dar uma bolsa de estudo integral para o seu filho estudar aqui. E ele falou, legal, obrigado, eu aceito a promessa. Aceitar a promessa de tal vantagem. Aceitar a promessa de tal vantagem.
Ele aceitou que no futuro ele receberia tal vantagem. E ele não precisa fazer nada em troca não, viu? Só o fato de ficar claro que ele aceitou a promessa, o crime de corrupção passiva já aconteceu. O crime de corrupção passiva acontece no momento em que ele aceita a promessa. Ó, vamos voltar na corrupção passiva. Ó. Solicitar ou receber vantagem indevida ou aceitar promessa de tal vantagem. Tudo bem? Então vem cá, ó. Corrupção passiva. Solicitar vantagem ou receber vantagem ou aceitar a promessa de uma vantagem. Mas não pedir nada. Vamos supor, eu vou colocar uma situação assim bem comum. Chega lá na repartição pública, uma pessoa lá no fórum que você trabalha, você tem um processo lá que está trabalhando no processo e tal, você atendeu a pessoa muito prestativamente, porque você é prestativo, você educadamente mostrou o processo para a pessoa e tal, e ela volta à tarde com uma cesta de chocolate da Copenhague para você. Olha, eu vim trazer um presente para você, você foi muito prestativo comigo. E você vira para ele e fala assim, olha, infelizmente, se eu aceitar essa vantagem, eu vou estar cometendo um crime que pode me dar 12 anos de cadeia. Porque o Código Penal, ele diz assim, ó, solicitar ou aceitar vantagem indevida em razão do cargo. Ó, o cara não te deu a cesta de chocolate Copenhague porque ele achou teus olhos bonitos. Poderia ter dado essa cesta de chocolate para outra pessoa. Ele te deu essa cesta de chocolate porque você está cuidando do processo dele. E ele está querendo estabelecer um negócio com você. Cesta de chocolate cá, você já me deu a informação, amanhã eu tenho o seu WhatsApp, a gente troca informação e vira um negócio. E o Código Penal fala, não, aqui não, nego, aqui não. Se você der presente para ele e ele receber, ele comete crime. Ele não pode receber presente do particular, ele já recebe salário do Estado. Olha, aceitar o presente já é crime. Aceitar o presente já é crime. Solicitar é crime. Solicitar é crime. Aceitar o presente sem pedir nada também é crime. Leia de novo. Vou jogar você na tela, ó. Fica sozinho na tela aí, ó. Solicitar é um verbo. Um verbo é um crime. Matar é um verbo. Certo? Furtar. Ó, subtrair, né? Solicitar é um verbo. Praticado o verbo, o crime está praticado. Receber é outro verbo. O crime está praticado. Receber, vantagem indevida. Se eu pratiquei um dos dois verbos, se eu solicitei, eu cometi o crime, não importa se o cara deu ou não. Se eu não solicitei nada e ele me deu um presente, porque eu estou fardado, ou porque eu tenho um distintivo, ou porque eu sou fiscal, ou sou oficial, e se eu recebi esse presente, eu cometi o crime de corrupção passiva. Então, voltando aqui, ó, eu tenho concussão, exigir vantagem indevida, eu tenho corrupção passiva, solicitar vantagem indevida ou receber essa vantagem. Ou receber a vantagem. Significa que eu não preciso solicitar e receber a vantagem. Se alguém me oferece e eu pego, o crime já aconteceu. Olha que coisa interessante. O Brasil tem muita lei, né? O Brasil tem muita lei. Tudo bem? Ó, vou voltar um pouquinho aqui no crime de concussão, porque ele tem um desdobramento que é, no mínimo, curioso, né? É assim, se eu solicitar uma vantagem indevida de um particular, corrupção passiva, se eu exigir uma vantagem indevida de um particular, concussão, ó, ou você me paga, ou teu carro vai ser apreendido. Eu quero tantos R$1.000. Ou você me paga, ou a sua obra vai ser embargada. Eu quero tantos R$1.000. Crime de concussão. O Código Penal está dizendo de 2 a 12 anos e multa. E multa. Só que existe uma possibilidade, né? O funcionário público chega para alguém e exige dessa pessoa o pagamento de uma quantia em dinheiro
exige, mas não para ele, para o Estado. Ele vai, talvez por bater meta, por exemplo, exigir um valor indevido do sujeito, para a administração pública. Vamos lá? Olha aqui, ó. Parágrafo 1º do artigo 316. O crime chama excesso de exação. Se o funcionário exige, grifa aqui comigo, tributo ou contribuição social que sabe ou deveria saber indevido, ou, quando devido, emprega um meio vexatório, que humilha a pessoa, ou gravoso, né? Muito grave, que a lei não autoriza. Olha que coisa doida, né? Eu disse que existe o crime de concussão, que é exigir vantagem indevida, e existe uma espécie de concussão, exigir para o cara pagar um valor que ele não deve para a administração pública. E a figura é muito parecida, ó. Olha ali, ó. Se o funcionário exige tributo ou contribuição social, que sabe ou deveria saber indevido. Olha que coisa doida, parece uma figura muito parecida com uma figura culposa, né? Olha, eu não sabia que ele não devia, né? Então, não tive a intenção. Mas isso aqui é uma discussão que não cai na prova, tá? Ele vai um pouquinho além de um concurso, por exemplo, para escrevente oficial de justiça. Concurso de escrevente oficial de justiça, você lê a questão, parece que você está lendo a própria apostila. Ó, se o funcionário exige tributo ou contribuição social, que sabe ou deveria saber indevido, ou quando devido, olha só, quando devido, emprega na cobrança meio vexatório, de humilhação, né? Ou gravoso que a lei não autoriza. Esse crime, embora ele esteja também no 316, que é a concussão, ele está com um outro nome, ele chama excesso de exação, excesso de cobrança, né? Excesso de exação. Ó, e no excesso de exação, a pena dele, ela vai de 3 a 8 anos. Observa comigo que na concussão a pena ia de 2 a 12 anos de reclusão. Já no excesso de exação, ela vai de 3 a 8 anos. Por quê? Porque o dinheiro que ele está pedindo, ou que ele diz que ele está pedindo, não, que ele está exigindo, né? Não é para ele, é para depositar para o Estado. Mas aí o Código Penal, muito sabidamente, diz assim, e se ele não depositar para o Estado? Se ele pegar o dinheiro para ele depois? Ora, se ele pegar o dinheiro para ele depois, vai acontecer a mesma coisa de uma concussão. É como se ele tivesse exigido uma vantagem devida para ele mesmo. Aí o parágrafo 2º diz assim, se o funcionário desvia em proveito próprio ou de outrem, né? De outrem é porque sempre tem alguém, um laranja, para que seja depositado na conta do laranja, né? Se o funcionário desvia em proveito próprio ou de outrem o que recebeu indevidamente para receber aos cofres públicos, a pena volta a ser de 2 a 12 anos, como era aqui na concussão, ó, de 2 a 12 anos. A pena na concussão era exatamente essa, de 2 a 12 anos. Percebeu? Então, concussão, exigir vantagem indevida, excesso de exação, exigir tributo ou contribuição social indevido ou, quando devido, utilizar um meio que a lei não autoriza. Cuidado que eu já vi perguntar assim, na pena do crime de excesso de exação, quando ele desvia o dinheiro que era para recolher para a administração pública para ele mesmo, ela volta a ser a mesma pena do crime de concussão. Tudo bem? Ó, eu vou dar um tempinho para você agora, você vai dar uma paradinha nessa minha aula e você vai ler. O que você vai ler aí? Ó, concussão, excesso de exação e corrupção passiva até o caput, para que você fique bem ligado nisso. Perceba ali que eu coloquei, olha a diferença entre concussão e corrupção passiva, concussão e excesso de exação. Está aqui na sua tela, ó. Fica bem atento, eu coloquei ali no começo, ó. Observa, concussão é diferente de corrupção passiva, concussão é diferente de excesso de exação. Eu vou dar um tempo aqui para você, vou deixar você com a tela cheia e vou dar um tempo para que você fique olhando aí a diferença entre concussão, excesso de exação e corrupção passiva antes que eu passe para o próximo tema. Respira aí que a gente já volta.
Então, presta atenção, eu falei para você aqui sobre corrupção passiva, quando o funcionário público solicita ou recebe uma vantagem, e falei para você sobre concussão, quando o funcionário público exige uma vantagem indevida em razão do cargo. Aí a concussão tem um desdobramento, que é o excesso de exação, quando o funcionário público exige uma contribuição social, um tributo indevido. Bom, mas eu quero que você entenda uma dinâmica aqui um pouquinho mais aprofundada, vamos chamar assim. Professor, mais aprofundada ainda, não me mata, pô. É o seguinte, ó. Os crimes praticados por funcionário público, eu vou até tirar a tela para você não ficar assustado, para não confundir. Os crimes praticados por funcionário público, né, você tem concussão e corrupção passiva. Vou falar aqui dos crimes praticados por funcionário público, eu vou falar para você aqui sobre a corrupção passiva. Funcionário público solicitar ou receber vantagem indevida. Quando você tem a corrupção passiva, normalmente você vai ter do outro lado a figura da corrupção ativa. Ora, se eu tenho a corrupção passiva da pessoa que recebe uma vantagem indevida, eu tenho naturalmente a corrupção ativa daquele que ofereceu a vantagem, que é o particular. Ora, se o funcionário público não pode receber uma vantagem indevida, se um presente dado para ele, se ele pegar esse presente é considerado crime, né? Então alguém tem que ter dado esse presente para ele. Quem que deu o presente para ele? Um particular. Olha aqui, ó. Um particular ofereceu um presente para o fiscal. Este particular teria cometido corrupção ativa. E o funcionário, ao receber o presente, teria cometido, em tese, corrupção passiva. Tudo bem? Olha só. Só que o crime de corrupção ativa não está na sequência de concussão, corrupção passiva, corrupção ativa. Não. Por quê? Porque nós estamos estudando os crimes praticados por funcionário público. Nós não estamos estudando os crimes praticados por particular. O crime de corrupção ativa está no próximo módulo, que são os crimes praticados pelo particular contra a administração pública. Mas eu vou te adiantar isso agora, para que você não confunda a dinâmica toda. Crimes praticados por funcionários públicos, concussão, exigir, corrupção passiva, solicitar. Crime praticado por particular, corrupção ativa. Ó, vamos na tela aqui, ó. Vou com você, ó. Crime de corrupção ativa. Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício. Fica atento a um detalhe, que é claro que nós vamos falar isso lá na frente, mas olha que coisa mais interessante, ó. Se eu ofereço um presente para um fiscal, por exemplo, os caras estão limpando a minha rua, eu já fiz isso várias vezes, os caras estavam lá consertando um lugar que estourou a água, eu fui levar uma garrafa de refrigerante, algumas vezes levei café quando estava mais frio, né? Já minha mulher já me falou, ó, eu fiz esfirra, leva lá para os meninos que estão trabalhando lá fora. Problema nenhum, eu não quero nada deles, eles estão consertando a rua, eu apenas vejo que eles estão trabalhando lá há tantas horas, eu vou lá levar uma coca, vou levar um café, vou levar um salgado. Isso não é problema nenhum. Vamos colocar fogo, pimenta nessa coisa. Ó, oferecer vantagem indevida para o funcionário público que está trabalhando lá, né? Não tem crime nenhum. Se eu oferecer essa vantagem com uma finalidade para mim, qual finalidade? Determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício. O ato de ofício é aquilo que ele tem que fazer pela sua própria obrigação, pela obrigação do seu trabalho, do seu ofício. Se eu oferecer a esfirra e disser assim para ele, rapaz, quando você terminar aí, você não limpa ali para mim, ó, naquele outro lugar ali que ficou precisando fazer um serviço ali na borda ali do portão da minha casa ali e tal. Eu estou oferecendo para determiná-lo a praticar um ato de ofício.
Olha, se eu ofereço um presente para ele, esperando uma vantagem em troca, eu cometo corrupção ativa. Agora, vou deixar você na tela. Olha o crime de corrupção passiva. Solicitar vantagem indevida. Ele não fala solicitar vantagem indevida para deixar de praticar uma multa, para deixar... Só solicitar... sou fiscal, se você puder quebrar nosso galho, nós temos um amigo aí que está com problema, nós estamos precisando aí de R$1.000 de cada empresário e tal. Só de solicitar já é crime. No crime de corrupção ativa praticado por particular, que vai ser o nosso próximo capítulo, só oferecer não é crime. Tem que oferecer com uma finalidade. Eu vou te oferecer uma bolsa de estudo aqui, se você deixar de me multar. Opa, então vamos voltar. Peraí, você está me oferecendo, se eu deixar de te multar, deixa eu ler a lei. O que a lei fala? Oferecer vantagem ou promessa de vantagem para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício. Você está pedindo para eu não te multar, você está pedindo para eu omitir um ato de ofício? Então agora você está preso por corrupção ativa e não é tentativa. Não é tentativa, por quê? O crime de corrupção ativa acontece no momento em que eu, ofereço. Oferecer vantagem, o crime já aconteceu. Mas o fiscal não pegou a vantagem. Tudo bem, o crime não acontece no momento que ele pega, acontece no momento que eu ofereço. Se eu ofereci a vantagem, o crime está consumado. Agora, eu posso ir lá na prefeitura e falar assim, pessoal, vim trazer aqui uma gratificação aqui para vocês, um presente para a prefeitura aqui, para o departamento, eu vim trazer eu não quero nada em troca, estou levando lá um chocolate, porque eu fiz uma promessa de oferecer chocolate na prefeitura. Eu não estou cometendo crime nenhum, porque eu não estou pedindo nada em troca. Em contrapartida, esquece a prática, vamos para o concurso. Em contrapartida, se a prefeitura recebe aquele presente, já é crime. Já é crime. Se um departamento da prefeitura fez uma festa na chácara de uma pessoa rica, aceitou uma vantagem indevida, que é a alocação gratuita de presente, a forma de locação de doação, e foi lá fazer a festa, já aconteceu o crime. Aceitou vantagem indevida em razão do cargo. O dono da chácara, ou do rancho, ou sei lá do quê, não empresta a chácara para todas as empresas da cidade, emprestou para a prefeitura porque a prefeitura está tentando estabelecer um comércio ali, e o que não pode acontecer. Então fica atento, na corrupção passiva, vem para a tela, vem para cá comigo, na corrupção passiva, solicitar já é crime, receber já é crime. Na corrupção ativa, oferecer não é crime, só é crime se o oferecer vier junto com uma finalidade. Tá aí na tela sua, eu vou passar isso no próximo capítulo, mas estou passando de novo. Oferecer vantagem devida a funcionário público para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício. Então, na corrupção ativa praticada pelo particular, tem uma finalidade. Então, o oficial de justiça chegou na casa do cara, o cara fala para o oficial de justiça assim, rapaz, eu tenho uma bicicleta aqui, você quer ela de presente para você? Isso não é crime. O cara fala assim para o oficial de justiça, você quer essa bicicleta de presente para você não, sei lá, fazer o quê? Não levar meu filho, não levar meu carro, eu não imagino o que possa ser. Aí é crime. O oficial de justiça, ao aceitar a bicicleta, mesmo que ele leve o carro, o filho, que ele faça o que ele tem que fazer, só de aceitar ele já cometeu o crime. Só de aceitar ele já cometeu o crime. Nós vamos voltar a falar sobre isso aí, tudo bem? Então, eu quero que você leia corrupção ativa, do 317, corrupção passiva, do 333, você pode fazer isso na sua própria apostila ou tirando um print aqui da tela, que você está aí agora, tá? Vou jogar inteira. Depois você compara com
excesso de exação e concussão do 316. Aí matou, meu irmão, você vai para essa prova do TJ, só vai dar você vai arrebentar. Fica tranquilo que quando a gente começar a fazer as provas junto, você vai falar, professor do céu, é mais fácil do que eu pensava. Estava assustado no começo, mas agora descobri que a coisa é simples. É muito simples. Fala assim, professor, mas teu amigo que fez direito, ele não estudou isso aqui? Cara, às vezes até estudou, mas não tão profundamente, porque tem muita coisa numa faculdade de direito. Muita coisa. 5 anos quase não dá tempo de ver tudo, né? Você passa por isso, mas você vai estudar os conceitos dos crimes, não cada palavra que tem dentro de um artigo. O que acontece num concurso de nível médio, até no concurso de nível superior, que é o de oficial de justiça, é que eles pegam esse artigo e trocam as palavras de lugar. É palavra por palavra tem sua importância, mas nós vamos ver isso com as provas. Calma aí, nós estamos só começando. Direito penal é uma delícia, é prático, é curto. É uma matéria que eu falo para meus alunos assim, vão para lá para gabaritar. Deixa para errar português, que português ninguém tem certeza, né? Português sempre haverá uma dúvida. Ó, vamos terminar a leitura aqui do 317, quando ele fala da corrupção passiva. Na corrupção passiva, nós temos aqui alguns detalhes interessantes. Ó, eu vou ler o 317 com você. Solicitar ou receber para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função antes de assumi-la, mas em razão da função, vantagem indevida ou aceitar a promessa de tal vantagem. Puxa vida, né? Ó, tem tanto assunto aqui para uma prova, né? Solicitou, não recebeu, recebeu, mas não tinha pedido, né? Pediu para entregar para outra pessoa, pediu indiretamente, estava fora da função, estava de férias, não tinha nem assumido ainda, né? Mas tem relação com a função, tudo é questões de prova, né? Olha o parágrafo primeiro, ele fala assim, a pena é aumentada de 1/3 se em consequência da vantagem ou promessa, o funcionário, vamos grifar isso aqui, ó, retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou pratique infringindo o dever funcional. Ora, se eu oferecer dinheiro para um policial para que ele não me multe, né? Eu oferecer dinheiro para um policial para que ele não me multe, eu cometo crime de corrupção ativa. Se ele aceitar o dinheiro, ele comete crime de corrupção passiva. Até aí tudo bem, né? Corrupção ativa, corrupção passiva. Se ele não me multar, ele comete o crime de corrupção passiva com a pena aumentada em 1/3. A pena é aumentada em 1/3 se em consequência da vantagem ou da promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou pratica infringindo um dever funcional. Ou ele faz uma multa mais branda, por exemplo, né? Ele pratica infringindo o dever funcional, ou ele deixa de praticar aquele ato de ofício. Ato de ofício é aquilo que ele tem por obrigação de fazer. Então o policial pegou o carro em situação irregular, o sujeito ofereceu dinheiro para ele, cometeu corrupção ativa. Ele pegou o dinheiro, cometeu corrupção passiva, só que ele deixou de multar, aumenta-se a pena em 1/3. Ora, eu vou fazer um resumo no final, mas sempre tem essa perguntinha. Aumenta de 1/3? Aumenta de 1/6? Aumenta de 1/5? Tá? Então isso aí também é tema de matéria. Não é complicado, fique bastante tranquilo. O problema não é complicado, é apenas para que seja decorado. O parágrafo 2º do artigo 317 fala assim, se o funcionário pratica ou deixa de praticar ou retarda ato de ofício com infração de dever funcional. Grifa aqui, ó, cedendo a pedido ou influência de outrem. Olha que interessante, né? Vamos colocar na prática. O sujeito foi parado na pista, e aí, hora que o guarda verifica os pneus carecas, eu tenho que aprender a ter o carro. Aí toca o telefone do policial e fala assim, ô, seu policial, tudo bem? Eu sou aqui o prefeito aqui da cidade, eu peguei o seu telefone com o comandante, eu sei que o senhor está aí multando o meu cunhado, mas olha, é o seguinte, eu quero que o senhor não multa ele não, eu sou o prefeito aqui da cidade, pô. Vai prender o carro do meu cunhado? Como é que é isso daí? Aí o policial libera
o carro do cunhado do prefeito. Ó, o funcionário pratica, deixa de praticar ou retarda ato de ofício com infração de dever funcional, cedendo a pedido ou influência de outra. O que acontece aqui? É uma coisa muito curiosa, né? O Código Penal fez um desenho que eu acho lindo. Eu acho assim, um desenho que ele vai buscar uma coisa muito maluca. O que ele está imaginando? Quando um prefeito liga para um soldado e diz para ele, ó, você está apreendendo o carro do meu cunhado, né? Você não vai prender o carro do meu cunhado, deixa o meu cunhado embora aí, eu estou vendo que você está aí na pista aí e tal, libera o carro do meu cunhado, eu sou prefeito da cidade. O Código Penal pensa assim, ó, estabeleceu-se aqui um comércio. Agora, o policial tem um crédito com o prefeito, ele pode ir lá conseguir um emprego para a esposa agora, né, através de um cargo qualquer. Criou-se um vínculo ali, né? Ele negociou aquela multa, aquela apreensão do carro. Então ele fala assim, ó, ele praticou um ato porque alguém determinou, alguém pediu para ele fazer, alguém que teria influência sobre ele. Ou ele retardou um ato, ou ele deixou de praticar um ato porque alguém que tem influência havia pedido para ele. Aí, muito comum os alunos perguntarem, eu vou descer a tela para você, já para fazer essa pergunta, os alunos perguntaram assim, professor, mas isso não é prevaricação? Para quem não estudou direito penal, fica calmo que eu vou explicar o que é prevaricação, fica tranquilão aí, na boa, na paz, né? É muito parecido com prevaricação, viu? Prevaricar é deixar de praticar um ato para satisfazer sentimento próprio, né? Vou dar um exemplo, né? O policial prendeu uma pessoa, prendeu um carro, né? E aí de repente ele vê que essa pessoa tem uns problemas de locomoção, talvez não tenha as pernas, ou essa pessoa tem uma dificuldade de locomoção, e o policial sabe que aquele carro tem que ser apreendido, o policial, por piedade, dispensa aquele cara e manda ele embora. Isso é prevaricação. O policial não cedeu a pedido de influência de outrem, ele não está negociando com ninguém, ele só ficou com dó. Aí ele prevarica. O que é prevaricar? Prevaricar é deixar de cumprir a sua obrigação para satisfazer um sentimento seu. O sentimento pode ser de raiva, pode ser de amor, pode ser de piedade, porque a nós, funcionários públicos, não cabe ter sentimento no nosso ministério, cabe apenas cumprir a lei. A lei determina que eu vá lá e faça a busca e a apreensão de um carro, eu, oficial de justiça. A lei determina que eu faça a separação de corpos ou a busca e apreensão de uma criança, por exemplo. A lei determina que eu, oficial de justiça, vá lá e faça a busca e apreensão do carro. Eu chego lá e encontro uma pessoa doente, eu fico com piedade, com pena daquela pessoa e deixo o carro lá, aí eu cometi o crime de prevaricação. Porque o meu sentimento, né? Meu sentimento. Quer ver outro crime de prevaricação? Ó, praticar um ato indevidamente para satisfazer um sentimento de raiva. Eu sou um policial, por exemplo, e encontro o cara que é namorado da minha ex-namorada. E eu paro ele, eu falo, você, beleza, encosta aí, vamos lá, vamos conversar. Foi você que me traiu com a minha ex, beleza? Rapaz, eu vou ter que multar esse carro aqui, eu vou achar umas multas aqui. Vou procurar e vou achar. Aí o código fala, ó, praticar um ato de ofício indevidamente para satisfazer sentimento pessoal. Raiva, rancor, vingança, sei lá qual é o sentimento pessoal. Vamos ler, vai na tela, ó. Ó, prevaricação. Retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício. Qual o ofício do policial que encontrou um carro irregular? Ato de ofício, apreensão ou multa. Ou praticá-lo contra disposição expressa em lei. Quer dizer, o carro não tinha motivo, mas eu inventei para multá-lo. Para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. O funcionário público colocou o sentimento de raiva, mágoa, o chifre dele no meio do negócio. Aí ele cometeu o crime de prevaricação. E todo mundo fala assim, pô, professor, eu achava que prevaricar era só deixar de fazer. Não, fazer errado para satisfazer um sentimento meu é prevaricar.
A vingança, por exemplo, usando o Estado, é prevaricação também. Não é só fazer, deixar de fazer, é fazer também de maneira irregular. Então, ó, retardar, deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra a disposição expressa em lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Isso é prevaricação. Eu vou voltar lá no crime de corrupção passiva do parágrafo 2º para você comparar. Ele fala, ó, se o funcionário pratica ou deixa de praticar ou retarda ato de ofício com infração de dever funcional, cedendo a pedido ou influência de outrem. O que acontece aqui? Acontece negócio. O funcionário público está negociando, ele está deixando de fazer porque alguém que pediu ou tem influência sobre ele, e ele está trocando algo que pode vir a ser benefício para ele no futuro. O funcionário está usando o Estado para conseguir alguma coisa. Olha que coisa interessante. Há muita confusão aqui em prova, tá? Ó, corrupção passiva na figura do parágrafo 2º, quando ele faz a mesma coisa da prevaricação, só que cedendo a pedido ou influência de outrem. Ele comete o crime de corrupção passiva. Agora, quando ele comete a prevaricação, volto lá com você, ó, retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra a disposição expressa em lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Qual que é a diferença, professor, entre a prevaricação e a corrupção passiva nessa figura? A corrupção passiva, ó, olha na tela sua aí, eu estou rolando para ficar mais fácil, tá? Ó, ele deixa de praticar cedendo a pedido de influência de outrem. Corrupção passiva. Prevaricação. Ele deixa de praticar para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Prevaricação. Tudo bem? Eu vou dar aqui um tempinho, vou jogar a tela cheia e vou falar para você. Dá um break nisso e olha para a tua apostila. Lê o 319, lê o 319, lê o 317. Lê os dois. 317 para o 2º e o 319. Daqui a pouquinho a gente volta para conversar. Eu quero dar uma brecada aqui que eu quero que você leia. Beleza? Olha só. O artigo 319, recentemente, para mim é recentemente, né? O primeiro concurso de escrevente que eu prestei foi em 1990, né? E caía exatamente o mesmo Código Penal, que ele é de 1940, tá? Ele já tinha 50 anos na época. Recentemente, ele teve algumas alterações a respeito da entrada de celulares nos presídios, né? E aí ficou assim confuso, porque o Código Penal criou um crime, dizendo, olha, se o diretor do presídio deixa de tomar os cuidados devidos e permite que entre celular no presídio, ele estaria cometendo prevaricação. Normal, né? Ele deixou de tomar os cuidados devidos, né? Mas ali ele não está satisfazendo interesse e sentimento pessoal. Então, para que ficasse muito claro que a entrada de celulares no presídio configuraria crime de prevaricação para o responsável do presídio, o Código Penal sofreu uma reformulação e surgiu o 319A. Vou pôr aqui na tela para você, ó, o 319A, né? Deixar o diretor de penitenciária ou o agente público de cumprir seu dever de vedar ao preso o acesso ao aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo. A doutrina tentou colocar nome nisso, porque eu sei, o tribunal não vai te perguntar o nome desse crime, e provavelmente também não vai nem te perguntar o crime, né? O crime que está em cima é prevaricação, 319. 319A não teria dado nome ao 319A herdado do 319, porque ele é um crime autônomo. Mas a doutrina chamou de prevaricação imprópria, outras partes da doutrina chamaram de prevaricação penitenciária. Difícil cair, mas se você quiser anotar aí, prevaricação penitenciária, prevaricação imprópria. O que é essa prevaricação imprópria ou previdenciária? Ó, o diretor da penitenciária ou o agente público
deixou de cumprir o seu dever de vedar ao preso o acesso ao celular. Hoje eu falo celular, porque aparelho telefone, rádio similar, que permita a comunicação com o ambiente externo, o celular serve para tudo, né? Detenção de 3 meses a 1 ano. Mas o interessante é que há uma diferença muito séria na prevaricação normal e a prevaricação penitenciária. Por quê? Na prevaricação normal, ele fala deixar de cumprir para satisfazer o interesse ou sentimento pessoal. Quando o diretor do presídio deixa escapar e acaba entrando alguma coisa no presídio, é claro que ninguém vai fazer isso, deixar passar intencionalmente, mas deixou escapar e entrou no presídio, ele fala que essa falha dele, do sistema que ele criou, seria criminal. Né? Então é até bastante estranho, porque não tem nada a ver com satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Simplesmente o fato de ter celulares no presídio já configuraria o crime. Deixar de cumprir o seu papel de vedar ao preso o acesso ao aparelho. Deixar de cumprir o seu dever de vedar. Vedar é impedir, né? A vedação é a proibição, aquilo que não passa, né? Deixar de cumprir o seu dever de vedar ao preso o acesso ao aparelho. Só o fato do aparelho ter entrado já seria uma forma de prevaricação penitenciária. Daí, é um crime diferente, não vai ser comum você encontrar em concurso porque não tem nome. E o fato de não ter nome dificulta normalmente a forma de ser cobrado no concurso, tá? Próximo crime, condescendência criminosa, crime praticado por funcionário público, chamado de condescendência. Condescendente é aquele cara que deixa de punir, né? Então, o pai está vendo o filho fazer algo errado e deixa de chamar a atenção do filho, ele está sendo condescendente, né? Ele deixa de não punir, né, no sentido de bater, mas de advertir o filho, né, pelo menos, no caso da família, ele estaria sendo condescendente. A condescendência criminosa é um superior hierárquico que sabe que seu subordinado está cometendo um ato que é proibido na administração pública, mas ele deixa. Vamos dar uma olhada? Deixar, eu vou ler só a parte grifada por mim, depois eu leio tudo com vocês aí. Deixar de responsabilizar subordinado que cometeu infração no exercício do cargo ou quando lhe falte competência, não levar o fato ao conhecimento da autoridade competente. Vamos por partes. Deixar de responsabilizar subordinado que cometeu infração. O que é condescendência criminosa? Funcionário público, superior hierárquico, isso já está muito, muito pacificado na doutrina. O superior hierárquico, está lá o diretor, ele sabe que o seu subordinado pega o carro para ir almoçar, não pode, ele sabe disso, mas ele não pune, ele deixa rolar. Então, o funcionário público, superior hierárquico, sabendo que aquele seu subordinado comete um ato, que é uma infração, ele deixa de punir. Então, deixar o funcionário por indulgência, quer dizer, por piedade ou por sentimento de não querer que aquela pessoa seja responsabilizada, de responsabilizar subordinado que cometeu infração. Tem que ser subordinado. Já caiu isso em questões, tá? Agora, olha o que ele fala no final. No final, você tem a tela cheia aí? Dá uma olhadinha, o que ele fala no final? Quando falte competência, deixar de levar o fato ao conhecimento da autoridade competente. Quando lhe falte competência, não levar o fato ao conhecimento da autoridade competente. Aí algumas pessoas falam assim, professor, então quer dizer que se eu sou escrevente do fórum e eu vejo que o colega do lado, ele está cometendo uma infração, eu devo levar isso ao conhecimento da autoridade competente? Calma. Na lei, se você estiver discutindo improbidade administrativa, é uma coisa. Aqui no crime, quando nós estamos falando de condescendência criminosa, ele tem que ser seu subordinado. Se você tem um colega de trabalho, ele está cometendo uma irregularidade, você não tem poder para puni-lo e nem tem obrigação de levar isso criminalmente para a autoridade superior. Agora,
o superior dele, muitas vezes não tem poder para puni-lo. Você tem o diretor do fórum, o escrevente. Mas quem vai punir esse escrevente é o juiz, que está acima do diretor. Então, o diretor teria que levar o fato ao juiz. Ele não leva. Então, ele não tem poder para dar uma suspensão para o escrevente e ele não leva o fato ao juiz que tem poder para dar essa suspensão ao escrevente. Então, é disso que nós estamos falando. Essa condescendência, ela necessariamente tem que partir de alguém que tenha autoridade hierárquica sobre aquele que está cometendo a irregularidade. É uma espécie de prevaricação, mas é interna, né? Dentro da própria repartição, o funcionário superior viu que o seu subordinado está cometendo uma infração e ele deixa de punir. Tudo bem? Dá uma lida nisso aí, dá um break na minha tela, volta lá e lê, porque é importante que você leia, tudo bem? Vamos lá!